Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo que eu não estava muito interessado em fazer porque é uma situação um pouco triste, porém tenho que falar a respeito, ainda mais pelo fato de que meu canal é exatamente para isso, falar como que é a vida aqui na Itália, como que é a vida para você ítalo-brasiliano ou até mesmo um brasileiro que não foi reconhecido italiano. E esse vídeo é para você que não fez o seu processo ainda. É um vídeo para falar a respeito da mudança que está impactando a vida de milhões de brasileiros e também descendentes de italianos pelo mundo, que seria o quê? As novas regras envolvendo o reconhecimento de cidadania italiana. Isso é algo que o governo tenta há muito tempo mudar, para que com isso seja dificultado ainda mais o seu acesso ao seu direito de reconhecimento de cidadania italiana. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Caso você tenha assistido o meu primeiro vídeo ou segundo vídeo falando sobre uma reportagem que foi feita no canal Rai, aqui da Itália, que basicamente é o canal mais importante aqui da Itália em relação a informações, e fizeram uma reportagem sobre isso, sobre o reconhecimento de cidadania. Chegaram aí para o Brasil, fizeram ali seu teatrinho, mostrando que muitos brasileiros não sabem nada da Itália e mesmo assim eles querem seus direitos. Enfim, coisas que, caso você queira entender a minha posição e também o que foi feito ou falado nessa reportagem, eu expliquei no primeiro e no segundo vídeo, que eu posso deixar até mesmo aqui na descrição desse vídeo. Para contextualizar a situação, na Itália, como que funciona o reconhecimento de cidadania? Caso você seja filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto, hexaneto, enfim, qualquer grau de parentesco que você tenha com um italiano que nasceu na Itália, você consegue reconhecer a sua cidadania italiana. Por quê? Porque você já nasceu italiano. E aqui eles consideram como ligação sanguínea e não ligação por, sei lá, qualquer outro tipo de ligação. Então, o que era anos atrás algo que você podia fazer, os anos foram passando, a situação do nosso país, não só do Brasil, como vários outros países da América do Sul, acabaram ficando um pouco complicadas a ponto de muitos brasileiros, argentinos, chilenos, uruguaios, enfim, quererem reconhecer a sua cidadania e se mudar para a Europa, se mudar para os Estados Unidos. Porém, como eu falei, os anos foram passando e as pessoas mais e mais queriam fazer isso. E com isso foi sobrecarregando muitos comunes. E como funcionava? Caso você entrasse na fila do consulado brasileiro, eu vou falar mais do Brasil. Você tinha que esperar ali por volta de 10 a 15 anos para você ser chamado para apresentar os documentos e com isso provar que você realmente é descendente de um italiano. Se você optasse por fazer judicialmente, que era o que? Contra a fila do consulado, você contratava um advogado italiano, esse advogado italiano ia pegar seus documentos, eles estando todos eles emitidos, traduzidos, apostilados, entraria com um processo na justiça para que você furasse fila, vamos dizer assim. E com isso você conseguia reconhecer a sua cidadania ali dentro de alguns meses, 1 ano, 2 anos. E também tinha a terceira situação, que você saía do seu país, no caso do Brasil, você vinha aqui para a Itália com seus documentos, todos eles prontos, como eu falei, emitidos, traduzidos, apostilados, tudo bonitinho, e você chegava aqui e apresentava em qualquer comune. E nesse comune que você apresentava os seus documentos, você conseguia iniciar o seu processo administrativo. Então seriam essas 3 formas de você fazer o seu reconhecimento. Porém, eu sempre fico falando porém, porque são tantos poréns nesse assunto, que é um pouco complicado de explicar, mas eu sou obrigado a explicar para que você consiga entender o quão complicado é a situação. Após esse tempo, você se tornava um ítalo brasileiro. Com isso, você tinha os seus direitos e seus deveres. Os seus direitos seriam o quê? Você tinha direito a todas as coisas que você poderia ter acesso aqui na Itália, mas também você tinha os seus deveres, que era o quê? Pagar impostos e tudo mais. Só que muitas pessoas, o que faziam? Chegavam aqui, faziam o seu reconhecimento e depois voltavam para o Brasil ou iam para qualquer outro país que tinha mais poder de compra, recebia mais um salário maior ou tinha uma qualidade de vida maior do que da Itália. E o tempo foi passando e essa situação só foi ficando mais e mais complicada, porque antes eram poucas pessoas fazendo isso, poucas pessoas, na verdade eram muitas, mas nada comparado à atual situação do país. Quando eu cheguei na Itália era abril de 2023 e nessa época já existia também uma grande polêmica, que era o quê? A grande naturalização. Que não posso deixar mesmo até aqui na descrição desse vídeo, um link de outro vídeo que eu fiz aqui no meu canal, falando sobre o que foi a grande naturalização. Na época, esse era o meu medo. Esse era o medo de todos aqueles brasileiros que haviam chegado aqui na Itália, ou estavam até mesmo no Brasil, que estavam achando que essa grande naturalização seria aprovada, e sendo aprovada, a gente estaria ferrado. E o que era a grande naturalização? Nada mais era do que fazer com que todos aqueles italianos que foram para o Brasil lá por volta de 1800 a 1900, eles tivessem sido transformados em brasileiros. Transformados, como eu falei, é exatamente isso. Só porque eles saíram da Itália e foram para o Brasil, eles perderiam as suas cidadanias italianas e se tornariam brasileiros. Sendo eles nascidos ou não, tanto faz. Saiu da Itália não é responsabilidade do país. Felizmente, isso não foi para frente. E com isso, eu consegui finalizar meu processo junto com outros brasileiros. Porém, depois que isso aí foi realmente finalizado, não tinha mais essa questão da grande naturalização, continuou. E todo mundo já sabia que iriam fazer uma nova polêmica, fazendo com que esse direito finalizasse, que ninguém mais tivesse esse direito. E que caso você
você quisesse se naturalizar italiano ou ser reconhecido italiano, não seria mais da forma antiga. E aparentemente estão conseguindo. Então agora, não existe mais a grande naturalização, porém existe o decreto que foi aprovado. E esse decreto limita ainda mais o direito ao reconhecimento de cidadania. Anteriormente, você nascendo, independentemente do local, você sendo descendente de italiano, você precisava comprovar apenas por meio de documentos que você era descendente. E com isso, você era reconhecido cidadão italiano. E com isso se tornava um ítalo brasileiro. Porém, agora o governo resolveu tentar alterar esse tipo de situação, fazendo com que você tenha que ser, no máximo, neto de italianos e que você no momento não precisa nem sequer ter o idioma em dia, mas você tem que ter pelo menos um comprovante de que você tenha ligação com a Itália, que você tenha pelo menos 2 anos consecutivos de residência na Itália. Supondo que você seja filho de um italiano, no caso o ítalo brasileiro, porém esse ítalo brasileiro reconheceu a sua cidadania, mas nunca saiu do Brasil, nunca veio para a Itália, você também não teria mais acesso a esse tipo de coisa. Você precisaria que o teu pai ou a tua mãe, sendo eles ítalo-brasileiros, eles tivessem que vir aqui para a Itália, fazer 2 anos de residência e depois desses 2 anos de residência você conseguiria ser reconhecido. Caso não fosse dessa forma, você não teria acesso. O governo italiano decidiu endurecer essa questão pelo fato de que, após essa reportagem que foi feita no canal Rai, foi visto que existia uma indústria do passaporte, onde muitos assessores, muitas empresas vendiam esse tipo de serviço e ganhavam uma grana ferrada em cima disso e sobrecarregava o sistema italiano. E agora o que mudou, como eu falei para vocês, antes você não tinha grau de parentesco, então você poderia ser até mesmo pentaneto e você conseguia reconhecer, por meio de documentos, obviamente. Mas agora, com essa mudança que eles estão querendo aplicar, você tem que ser no máximo neto de um italiano que nasceu na Itália. Então, se você é italiano, mas nasceu no Brasil, você sendo filho ou neto, você não tem esse direito. Outra coisa que mudou foi a respeito dos novos pedidos. Todos os novos pedidos após o dia 27 de março de 2025, eles vão se basear nas novas leis. Porém, todos os pedidos que foram feitos antes do dia 27 de março de 2025, eles vão, em teoria, se basear nas leis anteriores. Caso você tenha feito antes do dia 27, você pode ser neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto, tanto faz. Em teoria, eles vão aprovar o seu pedido. Agora, se o seu pedido foi feito após o dia 27, hoje, por exemplo, é dia 29. Então, se você fez no dia 28, ou até mesmo hoje, eles vão se basear nas leis atuais. Mas deixando claro, se você já é ítalo brasileiro, ou fez o processo, se o processo finalizou no dia 26 de março, ou até mesmo dia 27 de março, você não tem nenhum problema de perder a sua cidadania. O que foi reconhecido, já foi reconhecido. O teu direito adquirido, já foi adquirido. Então eles não têm como tirar de você esse direito que já foi adquirido. O problema é apenas para aqueles que não iniciaram os processos até o dia 27 de março. Se você iniciou, como eu falei, depois do dia 27 de março de 2025, a situação de você já complicou um pouco. Outra coisa que aconteceu também foi a nova exigência, que seria o quê? Se você for reconhecido cidadão italiano, você tem que manter um laço com a Itália, sendo ele de diversas formas, desde morando na Itália, trabalhando na Itália, viajando para a Itália, você tem que manter essa ligação. Caso você não mantenha, você corre o risco ainda de você perder a sua cidadania italiana. E agora falando a respeito dos impactos para nós brasileiros. Estima-se que exista no Brasil aproximadamente 30 milhões de descendentes de italianos. Então, em teoria, até dia 27 de março de 2025, eles teriam acesso ao reconhecimento de cidadania italiana. Porém, com essa mudança, muitos foram afetados. Só para vocês terem uma noção, estamos em 2025, mas em 2023, estima-se que 68% dos reconhecimentos de cidadanias italianas foram feitas por brasileiros. E como eu expliquei anteriormente, esses brasileiros utilizavam várias formas de fazerem esse tipo de reconhecimento, que seria pelo consulado, pelo via judicial ou até mesmo pelo administrativo na Itália. Mas aquela coisa, sempre tem os bonitos que ao invés de fazer o certo, queriam porque queriam fazer com seu jeitinho brasileiro, que é o quê? Não só vir para o Brasil, para a Itália para reconhecer, mas ao invés de fazerem o que era para ser feito, como por exemplo chegar aqui na Itália, fazer a sua residência e com isso esperarem o processo finalizar, não. Eles faziam as falsas residências, que é crime aqui na Itália. Então assim, ao mesmo tempo que estão querendo dificultar o acesso a esses direitos, muitos brasileiros eles ajudam ainda mais aos políticos que são contra esse direito a exigirem mudanças nas leis. Se todos aqueles que tivessem interesse em reconhecer a sua cidadania respeitassem as leis, respeitassem todo o processo, talvez seria mais tranquilo, vamos dizer assim, e não chegaria a esse ponto que chegamos. Então é isso. Agora, com essas mudanças, não basta mais apenas você comprovar
comprovar por meio de documentos, e sim você vai ter que comprovar por outros meios ligações envolvendo a Itália. E agora, qual seria o futuro de todo esse processo? O primeiro deles seria a respeito dos consulados, que não farão mais a parte deles que antes era feita. Era o quê? Receber os seus pedidos e, com isso, iriam fazer os seus serviços. A partir desse momento, quem assumirá essa responsabilidade será o Ministério de Relações Exteriores, que fará o papel dos consulados. Eles dizem que, com essa mudança, será um trabalho mais eficiente, mas todos sabemos que não é assim que funciona. É só você pensar a seguinte coisa, né? Existem, sei lá, 5 consulados ali na América do Sul. Não vou citar o Brasil e a Argentina, mas tem outros países, obviamente. Esses 5 consulados, eles recebem esses pedidos. O que vai acontecer agora? Esses 5 consulados vão parar de fazer esse serviço e vai passar a ser agora do Ministério de Relações Exteriores. O que vocês acham que acontece? Antes era 5 consulados e agora vai ser um órgão responsável por isso. Então, por mais que tenha a promessa de modernização, a gente já sabe que a chance disso acontecer é muito baixa. E que, obviamente, eles não vão falar, não, a gente vai fazer uma mudança que vai piorar ainda mais a situação de vocês. Nós sabemos que não, a gente não é trouxa. Caso você acredita nisso, eu realmente tenho que dizer que você está sendo um pouco trouxa. Ou até mesmo muito ingênuo. As coisas só vão dificultar ainda mais. E agora, para concluir o vídeo, caso você tenha assistido nos 2 vídeos que eu deixarei o link na descrição, você também vai entender que no segundo vídeo eu falo a respeito de, que é o quê? Coisas que estão acontecendo pelo mundo, situações bem complicadas envolvendo Israel e grupos, também Ucrânia com... E também essas questões envolvendo os Estados Unidos querendo cortar laços com a Europa e, vamos dizer assim, se aproximando de países que eles não eram próximos. E todas essas mudanças, de alguma forma, vai chegar até nós, sendo nós, brasileiros ou até mesmo ítalo-brasileiros. Então, assim, por mais que a Itália esteja passando por esse excesso de pedidos, é muito melhor você ter pessoas querendo ser reconhecidas italianas. Futuramente, se acontece algum problema muito sério onde eles precisam de pessoas, da onde que eles vão tirar? Eles vão chamar os Mohammed? E eu falo assim, eu sei que talvez você ouça isso e você ache que é um preconceito, mas, cara, é a realidade, entende? É uma realidade nua e crua. Você pegar países onde não existe nada relacionado a países do Oriente Médio, você vai ver que a taxa de natalidade, por mais que ela seja muito baixa, está aumentando de pouquinho em pouquinho, só que você vai ver o nome dos bebês, não tem nenhum nome ocidental, é sempre nomes orientais. E o que eu me refiro a isso? Se são países que têm os mesmos costumes, ou não vou dizer nem costumes, tem a religião, vou dizer religião que seria a coisa mais provável de se dizer. Se as religiões são parecidas, se as crenças são parecidas, a chance de dar certo existe. Agora, quando você aceita pessoas que vivem numa religião ou numa crença que vai totalmente em desacordo ou vai contra as religiões atuantes no Ocidente, quais as chances disso dar errado? São altas, né? Pois é. Então, assim, a partir da hora que eles estão fechando o cerco para nós, descendentes de italianos, eles, ao mesmo tempo, estão dando o próprio tiro no pé, entende? Eles estão se auto-prejudicando. Então, tipo assim, vou dificultar o acesso agora, mas lá na frente, daqui a pouco, 1 mês, 1 ano, 5 anos, a gente vai precisar de novos cidadãos italianos. Da onde vai tirar? Vai dar a cidadania para todo mundo que não tem a mesma cabeça, a mesma visão de mundo que os ocidentais têm? É uma situação, cara, muito complicada, muito complicada. Por mais que eu tente explicar de todas as formas possíveis, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Então eu não sei até que ponto você está conseguindo me entender. E é isso, pessoal. Também deixarei na descrição links, não sei na verdade se é possível fazer isso, mas eu vou deixar na descrição links de alguns perfis de políticos italianos que você pode ir no perfil deles e nos comentários das postagens você falar a respeito do seu interesse em ser reconhecido, do seu interesse em continuar tendo acesso a esse direito. De qualquer forma, agradeço demais a sua cooperação e agradeço por você ter chegado até o final do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, comente o que você achou, se concorda ou discorda, compartilhe para um amigo ou parente que seja descendente de italianos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.